Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam morrendo de saudade dessa professora linda e maravilhosa de vocês. Vamos aí para a parte final a respeito do estudo das orações subordinadas substantivas reduzidas. Até o exato momento, tudo que vocês viram sobre as orações substantivas foram com frases desenvolvidas. E agora eu vou mostrar para vocês que a oração subordinada, tanto a substantiva quanto a adjetiva e a adverbial, que a gente vai ver futuramente, elas apresentam em duas formas. A desenvolvida, que é a que vocês conhecem até esse exato momento, e as reduzidas, que é o que eu vou apresentar para vocês. Vamos lá. Então, as orações desenvolvidas que vocês viram, elas vão apresentar um verbo no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, ou seja, um verbo conjugado, e ela é introduzida por um conectivo, uma conjunção. Geralmente, as conjunções utilizadas nas orações subordinadas substantivas, conjunção que e a conjunção se. Para que serve? Ela serve como uma ponte, serve para ligar. Ligar o quê? A oração principal com a oração subordinada. Tá? E aí, veja bem o exemplo. O problema é que eu não sei inglês. Tá. A oração principal é o problema é. A oração subordinada é todo o resto, que eu não sei inglês. E o verbo, que é o verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é. Então, ele está sendo conjugado no modo indicativo. Portanto, essa oração é desenvolvida. Ela tem um verbo conjugado e ela tem uma conjunção introduzindo a oração subordinada, que é a conjunção que, tá? Já na oração reduzida, nós temos o seguinte. Ela vai apresentar verbos na forma nominal. Esses verbos são da oração subordinada. Então, quais são essas formas nominais? Infinitivo, gerúndio, particípio, e não há conectivo, não necessita de conectivo. Então, como é que a gente faz para transformar uma oração desenvolvida, que é uma atividade que a gente vai fazer, em uma oração reduzida? Eu vou transformar o verbo da oração subordinada em um verbo no infinitivo. Por que eu só falei no infinitivo? Porque as orações subordinadas substantivas reduzidas só são reduzidas de infinitivo. As outras, a adjetiva e a adverbial, pode ter gerúndio, particípio. Mas a substantiva é só com infinitivo, tá? Então, eu transformo o verbo no infinitivo e elimino o conectivo ou a conjunção. Aí, eu vou transformar. Veja bem aqui, na oração desenvolvida. O problema é que eu não sei inglês. Como é que eu iria transformar esta oração desenvolvida em reduzida? Eu vou conservar aí essa oração principal. O problema é, elimino a conjunção que e vou pegar o verbo. Qual é o verbo dessa oração subordinada? É sei, do verbo saber. Então, já deu infinitivo. Se é do verbo saber, eu vou pegar e eliminar isso. Então, ficaria assim. O problema é não saber inglês. Eu transformei e adaptei, certo? Para que ela fique coerente. Então, nesse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, ó, o bom é passar uma tarde em Itapuã. A oração principal, aliás, é bom, é a oração principal. E a oração subordinada, passar uma tarde em Itapuã. Veja bem, eu tenho uma oração subordinada que não inicia com conectivo, não tem. Não tem o que nem o se, que são os mais utilizados na substantiva. E eu tenho um verbo no infinitivo, que é passar. Então, esse verbo aí está na forma nominal e não tem conjunção, ela é reduzida. Como é que ficaria essa frase, essa oração reduzida, se ela tivesse desenvolvida? Então, poderia ser assim. É bom que se passe uma tarde em Itapuã. Veja bem que eu introduzi o conectivo que e
eu conjuguei o verbo passar em passe, imperativo. Ok? Ok? Então, vamos lá. Ah, professor, o que é infinitivo? O que é gerúndio? O que é particípio? Esse exato momento, vocês precisam memorizar o infinitivo. Gerúndio e particípio a gente vai ver mais profundamente com a adjetiva e a adverbial, tá? Então, vamos lá. Infinitivo é simples. É aquele verbo que termina com R. Amar, correr, sentir. Veja bem que eu coloquei o exemplo de cada final. AR, ER e IR. Certo? Nós temos o gerúndio, que é aquele que o pessoal do telemarketing usa muito, aquele que termina em NDO. Oh, minha senhora, nós estamos falando, entrando em contato com a senhora, tal, tal, tal. Então, utilizou o NDO, é gerúndio. Por exemplo, eu transformei o verbo amar em amando, correr em correndo, sentir em sentindo, ok? E o particípio é aquele que termina em ado ou ido. Atualmente o pessoal está falando terminar em dó, mas aí vocês podem confundir, palavra terminou em dó, é particípio. Não, né? Aí nós temos o quê? Eu transformei o amar, amando, em amado. Correr, correndo em corrido. Sentir, sentindo e sentido. O pessoal do telemarketing também está usando muito. Olha, minha senhora, nós temos falado muito com a senhora, tal. Então, gerúndio de particípio utilizado muito pelo pessoal do telemarketing. Memorizou? Relembrou? Então, vamos lá. As orações subordinadas substantivas, só fazendo agora um resumão a respeito delas, são 6. Subjetiva é quando a gente tem a oração principal iniciada com um verbo de ligação. Eu coloquei verbo de ligação, mas necessariamente não, pode ser um unipessoal, mas a ocorrência maior é com verbo de ligação, tá? Então, o verbo que não é significativo, iniciou com um verbo que não é significativo, então é sim subjetiva. Olha o exemplo, é preciso que a saudade desenhe tuas linhas perfeitas. Estou romântica e com saudade de vocês, estão vendo aí, né? Então, a oração principal é preciso. A oração subordinada seria o quê? Todo o resto. Eu comecei o verbo de ligação, comecei com o verbo de ligação. É, todo é com acento é um verbo de ligação. Então, ela é subjetiva. Se eu transformasse essa oração subordinada, né, desenvolvida em reduzida, ficaria como, professora? Muito bem, quem perguntou, quem pensou nisso. Ficaria o seguinte, vou conservar a oração principal. É preciso. Cadê o verbo? Cadê o verbo? Desenho, de desenhar. Então, vou colocar, é preciso, vou eliminar a conjunção que e dizer, é preciso desenhar tuas linhas perfeitas. Ou então, é preciso desenhar a saudade nas tuas linhas perfeitas, como é romântico, né? Então, vamos para predicativa. Predicativa é o oposto da subjetiva. Se a subjetiva inicia com o verbo de ligação, a predicativa finaliza com o verbo de ligação. Verbo de ligação necessariamente? Não. Pode ser unipessoal, tal. Então, um verbo que não é significativo, tá bom? A oração principal na seguinte oração... O problema é que ainda gosto dela. Oração principal, o problema é. Verbo de ligação, é. Então, a oração principal terminou com o verbo de ligação, é. Todo o resto é a oração subordinada, tá? Então, eu finalizei a minha oração principal com o verbo de ligação, é predicativa. Como é que fica se eu reduzir o problema é ainda gostar dela? Eliminei a conjunção que e transformei o verbo gosto em gostar no infinitivo. Fácil, né? Facinho. Eu sou uma pessoa boa demais que eu tô dando isso aqui, ó, de mão beijada para vocês. Objetiva direta é quando a oração principal finaliza com um verbo significativo. O que é um verbo significativo, professora, você está falando tanto? É aquele que a gente consegue dar um outro significado. É aquele que a gente consegue imaginar a ação sendo feita, tá bom? Então, nós temos aí, ó,
Eu sei que vou te amar. Vou cantar. Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Desesperadamente. Oh, mas minha voz tá mais linda ainda que tá descansando. Meu Deus, estou emocionada. Eu sei que vocês também estão desse lado aí. Sentiu saudade, né? Então vamos lá, ó. Eu sei que vou te amar. Oração principal, eu sei. Eu sei, tudo vai acontecer. Oração subordinada, todo o resto. Sei é um verbo de ligação, um verbo significativo? É um verbo significativo. Eu conheço, certo? Vem do verbo conhecer. Com um outro significado, não é que vem, mas com um outro significado, tá? Saber de algo é deter o conhecimento, então eu consigo dar um outro significado. Se eu tenho uma oração principal finalizada com um verbo significativo, é objetiva direta. Então, como é que ficaria transformando esta oração em uma oração reduzida? Eu sei te amar. Eu até elimino o verbo vou, tá bom? E eliminei a conjunção. Transformei a oração reduzida. Simples. E a objetiva indireta é quando eu finalizo a oração principal com um verbo significativo. E aí, na minha oração subordinada, eu inicio com uma preposição. O que é preposição mesmo, teacher? Preposição. Nós temos como maiores exemplos de preposição que serve para ligar palavras. Nós temos aí de, com, para, em, no, na. Tá bom? Então, vamos lá ao exemplo. Lembrei-me de que hoje sairemos juntas. Oração principal, lembrei-me. Lembrando que o me aí, ó, é um pronome oblíquo. Então, para não confundir, eu vou colocar assim, me lembrei. Eu terminei a oração principal com um verbo significativo. Lembrar, memorar, né? Ter na mente. Pronto. É um verbo significativo? É. Então, minha oração subordinada iniciou com a preposição? Sim. Iniciou com o de. Se eu iniciei uma oração subordinada com o de e a minha oração principal era um verbo significativo, isso é objetivo indireta. Ok? Como é que ficaria transformando em reduzida? Lembrei-me de sairmos... Não, de sair juntas. Sairmos não, que eu tenho que colocar no infinitivo. Lembrei-me de sair juntas. E a completiva nominal? A completiva nominal muita gente confunde com objetiva indireta, porque tem preposição também na oração subordinada. Só que na completiva nominal, ao invés de finalizar com um verbo significativo, eu finalizo com um nome, ou um substantivo, ou um advérbio, ou um adjetivo. Eu finalizei com um nome e iniciei com uma preposição. Aí é completiva nominal. Olha o exemplo. Ele tem certeza de que vai se sair bem na prova. Como é que ficaria? Oração principal, ele tem certeza. E todo o resto é oração subordinada. Olhe bem que eu terminei a oração principal com a palavra certeza. Não é verbo, é nome. Iniciei a oração principal com uma preposição de. Então, é completiva nominal. Ok? A apositiva, já falei para vocês. E vou repetir. A apositiva é a mais fácil. E se errar, eu vou dar um cascudo em vocês. Brincadeira. Mas eu vou reclamar. Vou reclamar. Por quê, professora? Porque é uma pontuação que vai indicar, meu povo. É uma oração subordinada, é substantiva e ela finalizou a oração principal com 2 pontos? Oxi, é a positiva? Olhe bem o exemplo. Ele disse a verdade, 2 pontos, que não se interessava por você. Olha aí, tem os 2 pontos. Como é que ficaria ela reduzida? Ele disse a verdade, não se interessar por você. Pronto. Amores, eu espero que vocês tenham matado essa saudade dessa pessoa linda e maravilhosa que vos fala. Claro, Moá, eu. E que a gente possa se encontrar
futuramente presencial, para que vocês possam observar e apreciar esse rosto, esse corpo lindo e maravilhoso que Deus me deu para vocês apreciarem. Beijo e até a próxima.